Sem Neymar, ao menos por enquanto, quem é o verdadeiro craque da seleção? Aquele que pode nos levar ao Hexa em 2026? O Vini pode dar a volta por cima? O Rodrigo ou o Estevão assumirem o protagonismo? O Rafinha ser o que é no Barcelona? Bruno? Gabriel Magalhães? Outro? Nesse vídeo vamos mergulhar nas atuações e o que o Ancelotti busca para descobrir quem é o cara mais próximo de ser a grande estrela do Brasil nesse ano. O Neymar foi o grande craque da seleção, indiscutivelmente, entre 2010 e 2022, mas mesmo que eu seja muito fã dele, mesmo que eu ainda tenha ali no fundo uma esperança de que ele vai jogar muito bem nesse primeiro semestre e ser convocado para a Copa, dificilmente ele vai ser o craque da seleção ou vai assumir um protagonismo na seleção brasileira. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo de hoje. Depois da última Copa, a gente teve alguns nomes e a gente tinha uma esperança muito grande por aquilo que ele representava no Real Madrid, que o Vinícius Júnior seria o grande astro da seleção brasileira. Mas não foi bem assim, né? Por mais que eu defenda o Vini, eu ainda acho que ele tenha um papel importante para a seleção e que ele deva ser titular, ele ainda não conseguiu entregar aquilo que ele entrega no Real Madrid. Isso é fato. E além disso, o Vini passou ao lado de outros jogadores por um ciclo muito turbulento, mudança de técnico o tempo inteiro, um time que coletivamente não entregava, e ele foi ter as melhores atuações dele pela seleção no finalzinho com o Carlo Ancelotti. Além disso, o Vini sempre teve dificuldades contra times de blocos mais baixos, que defendiam a defesa muito bem, e ele é um cara que precisa de mais espaço para percorrer, para conduzir a bola, e isso muitas vezes tirou o protagonismo dele em alguns jogos. Veio o Diniz, veio o Dorival, ele foi testado por fora, às vezes com ultrapassagens que não ajudavam muito ele também, para ser bem sincero. O Guilherme Arana muitas vezes era o lateral esquerdo por ali e não foi um encaixe muito bem feito, principalmente na Copa América. O Wendel também, e nunca parece que a gente teve aquele Vini, sabe? Uma, duas, três atuações dele com a camisa da seleção que a gente fala, pô, aqui foi realmente bom. Ele ainda assim foi um dos destaques da seleção em 2025 e muito pela chegada do Carlo Ancelotti, que é um cara que já o conhece, que passa total confiança para ele e que o colocou numa posição mais próxima do gol, que me parece ser a melhor do Vini com a camisa da seleção brasileira, e quando o Real Madrid também. Ele se acostumou a jogar por ali, apesar de sempre ter sido aquele ponta esquerda bem aberto, bem colado lá. Me parece que a melhor versão do Vini foi a de 23-24, que ele ganhou o prêmio The Best e injustamente não ganhou a bola de ouro, fazendo mais gols, tendo mais espaço, recebendo em profundidade, sabendo o momento de atacar o espaço. Essa me parece a melhor versão do Vini e isso foi comprovado na seleção brasileira. Acho que os melhores jogos dele contra a Coreia do Sul, contra Senegal ele vai bem também, mas perde alguns gols ali. Teve algum jogo antes que agora não me vem na cabeça, mas que ele foi bem também atuando por dentro com o Ancelotti. Até na estreia lá no Brasil contra o Paraguai ele vai bem jogando assim, faz o gol da vitória. Então o Vini ali por dentro demonstrou uma capacidade de resolver um pouco mais para a seleção brasileira. Mas ainda assim, cara, eu não consigo depositar minhas fichas que o Vini vai virar a chave de uma hora para outra, ainda mais que ele vem passando por um momento um pouco turbulento no momento em que eu gravo esse vídeo no Real Madrid. Pode ser que ele já tenha retomado quando esse vídeo vai ao ar, mas recentemente o Xabi Alonso foi demitido e a chegada do Arbeloa, que parece ter mais confiança no Vini, não substituiu nos primeiros jogos, e isso deve fazer com que ele chegue um pouco mais confiante para a Copa. Mas eu ainda acho que o Vini vai jogar bem, beleza, vai ser titular, vai ser um ótimo coadjuvante para a seleção, mas ele ainda não é minha aposta para ser o craque da seleção em 2026. E o companheiro dele, o Rodrigo, esse eu ainda coloco abaixo do Vini. Primeiro que eu não tenho certeza do papel que ele vai ter na seleção do Ancelotti, se ele vai ser titular ou não, porque para mim tá muito claro, o ataque do Brasil vai ter Estevão, Vini, Rafinha e mais um. Esse mais um pode ser o Rodrigo, pode ser o Matheus Cunha, pode ser o Paquetá, pode ser o Gerson, pode ser um outro meia, pode ser o Endrick. Esse último é uma incógnita. Então eu não tenho nem certeza da titularidade do Rodrigo, ainda que hoje, na minha opinião, ele seja o favorito para assumir essa condição. O Matheus Cunha tá vivendo alguns momentos como reserva no United, ainda que esteja jogando bem, e é um cara que encaixa muito bem na seleção. Mas o Rodrigo, muitas vezes o que falta para ele, que eu vejo em grandes jogos assim do Real Madrid, você vê o Mbappé tentando puxar a responsabilidade, você vê o Vini muitas vezes tentando fazer uma jogada diferente, e o Rodrigo, em algumas ocasiões, ele opta pelo simples. Ainda que tenha sido decisivo pelo Real Madrid, por exemplo, na Champions, fazendo gols muito importantes, o Rodrigo não é aquele cara de ir pra cima, driblar 2, 3 caras o tempo inteiro. Ele às vezes opta pela jogada e eu acho que isso
faz com que ele sempre seja um coadjuvante, seja do Vini, seja do Mbappé, seja do Neymar, seja de quem esteja na seleção brasileira. Eu acho que muitas vezes falta pro Rodrigo uma gana de maior decisão, sabe? Até deixa aí nos comentários se vocês também veem um pouco disso. Ele começa a temporada no banco e depois ele assume o protagonismo com o Xabi Alonso. É um cara muito versátil, que pode atuar tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda, pode ser um segundo atacante, pode ser um camisa 10, um pouco mais associativo, mas essa questão de ele não puxar a responsabilidade faz com que ele não seja o meu voto aqui para minha aposta para ser o craque da seleção na Copa. Ele é muito talentoso, com certeza vai ser convocado, vai ser importante ter ele no grupo, mas sendo o grande destaque da seleção, aí eu já acho demais. Antes de continuar com esse vídeo, se você está curtindo, deixe seu like, é muito importante para o crescimento do canal. E se você curte o tema seleção brasileira e não é inscrito, seja bem-vindo. Fica o convite para você se inscrever, ativar o sininho de notificação para receber mais conteúdo sobre Copa do Mundo, análise, histórias e informações. Vamos falar do Estevão agora, que eu acho que se eu fosse na rua, fizer aquele boca a boca com o povo, eu acho que ele seria o cara mais citado pela população brasileira hoje, porque a memória é muito recente. Quem foi o grande cara da seleção nos últimos jogos? Foi o Estevão. Então, eu acho que se eu chegasse assim, tá, quem que você acha que vai ser o cara da seleção na Copa? Acho que, sei lá, 60%, 70% ia falar Estevão, os outros iam falar o Vini. Eu acho que ia ficar muito entre os dois. De uma certa forma, eu acho que faz até um sentido, porque o Estevão realmente, aquilo que eu tava falando pro Rodrigo, é o contrário com o Estevão. Impressionante como ele puxou a responsabilidade nesses últimos jogos. É um cara que não tem medo de ir pra cima e tem um repertório de drible, de finalização. É um cara muito inventivo, muito criativo, vem fazendo bons jogos pelo Chelsea na temporada dele. O que me deixa um pouco preocupado é que ele ainda não é titular absoluto do Chelsea, o que é natural, tá? Não tô falando que ele tem que ser, não. Apesar de que sempre ele joga bem quando entra, o Chelsea ainda dá uma podada, vai. Ele teve uns problemas físicos também, às vezes ele é poupado, e isso, ele ainda não teve uma grande sequência assim, 3, 4, 5 jogos de grandes atuações, mas sempre quando ele joga, ele vai bem. Só que essa inconstância em termos da comissão técnica, de colocar ele como titular, colocar como ele reserva, eu acho que isso diminui um pouco, não só a confiança do jogador, mas querendo ou não, o cara não vai chegar na Copa voando o tempo inteiro, a não ser que a partir de agora, eu gravo esse vídeo em janeiro, ele comece a ser titular em todos os jogos, decida a Champions League e tal, o que não me parece um cenário mais provável nesse sentido. Por que ele ainda não é minha resposta? Eu acho que a juventude, a falta de experiência em grandes jogos, grandes decisões, ainda pesa um pouco. E aí você vai falar, mas o Neymar em 2014, ele tinha 22 anos e foi o craque da seleção. Primeiro que o Estevão é um pouco mais jovem, né? O Estevão vai fazer, se não me engano, ou fez 19, ou tem 18, vai fazer 19. Segundo que o Neymar, ele foi o cara da seleção desde o começo do ciclo. E você ser o cara da seleção, começar sendo em amistosos em 2010, para ir depois de 4 anos, mais maduro, já sendo uma peça importante do Barcelona, você ser o camisa 10 da seleção é uma coisa. Agora, você disputar sua primeira Copa depois de um ano bem pela seleção sendo titular, um ano de rodagem no Chelsea, ainda sem grandes jogos de peso mesmo, final de Champions, semifinal, né? Acho que o Estevão não chega nem a disputar a final de Libertadores pelo Palmeiras, posso até, a memória tá falhando aqui, mas a falta de experiência, eu acho que é um motivo pra gente falar assim, por mais que o Estevão me deixe muito esperançoso em termos de, com certeza ele vai entregar gols, vai entregar assistências, eu acho que ele tem que ser titular da seleção, mas pra ser o craque, eu ainda não sei. Eu acho que depois de 2026, a 10 pra ele e a 9 pro Endrick, e deixa os dois bagunçar, porque pra 2030 eu tenho certeza que os dois vão ser, se não vão ser o protagonistas, vão dividir ali com alguém, mas pra mim são os dois grandes nomes da próxima geração, sem dúvidas. Mas pra essa, eu ainda acho cedo. Inclusive o Endrick, que pode ser citado por muito, o cara tem uma aura absurda, né? Um faro de gol, uma capacidade de decidir impressionante. Mas, primeiro que ele não tem sido convocado. Segundo que ele tá retomando bom nível agora no Lyon. Eu falo depois de ele ter disputado 3 jogos, ter ido muito bem. Mas mesmo que ele seja convocado pra data FIFA de março, mesmo que ele vá pra Copa do Mundo, pra ele ser titular já é outro passo, e pra ele ser o protagonista da seleção já é outro. Então, por isso eu ainda não coloco, apesar que, cara, eu acho o Endrick muito diferente e eu não me surpreenderia dele assumir a titularidade da seleção e de repente fazer gols decisivos na Copa do Mundo. E aí a gente chega também em outros grandes nomes da seleção hoje, mas que não tem um papel de protagonismo. E eu cito aqui o Gabriel Magalhães, pra mim é um dos melhores zagueiros do mundo, mas primeiro que é difícil você ter um zagueiro como grande cara de um time, isso é muito raro que aconteça, então isso já dificulta um pouco.
e segundo que eu acho que tem gente à frente dele. Casemiro, um cara de liderança, experiência, segura muito o piano, mas longe de ser um protagonista da seleção. Bruno Guimarães, um cara que vai ditar o ritmo, vai ser muito importante, cresceu demais com o Ancelotti, mas também para ser o cara que vai decidir jogos um atrás do outro, também não é. E aí chega, na minha opinião, na resposta desse vídeo, Rafinha. Cara, eu acho que, primeiro, o quanto que esse cara é subestimado no futebol brasileiro é uma loucura. Tanto é que, depois da última data FIFA, ou da penúltima, que o Brasil vai muito bem, vence por goleada e tal, a galera já começou a falar, pô, mas o Rafinha encaixa onde nesse time? Gente, não é, a pergunta não é onde que o Rafinha encaixa, a pergunta é quem vai sair pro Rafinha entrar. Pra mim não tem discussão nenhuma, eu já até fiz um vídeo sobre a importância do Rafinha pra seleção e eu quis fazer esse para destacar que, para mim, ele é o cara da seleção. Um jogador que se transformou totalmente quando foi pro lado esquerdo no Barcelona, manteve o ritmo nessa temporada, apesar de uma pequena lesão, ele tem números tão bons quanto os da temporada passada, em que ele foi um dos melhores jogadores do mundo, sendo muitas vezes mais decisivo, não tô falando que ele é melhor, mas mais decisivo do que o Yamal, tá? Que para mim é a grande estrela do futebol mundial hoje, em termos de criatividade, capacidade, de drible, é o Yamal, mas o Rafinha é um jogador completo também. Ele consegue driblar, consegue dar assistência, progredir com e sem bola. O que o Rafinha tem de capacidade de enxergar o momento de atacar o espaço é uma loucura. Tem até um recorte dele que um cara postou, esqueci o nome dele agora, mas de vários gols do Rafinha de primeira, de cabeça, aquele que ele faz o facão, recebe o lançamento e consegue finalizar de primeira. E isso é natural, já virou natural pro Rafinha marcar gol de primeira. A finalização dele é uma das mais assertivas que a gente tem no time do Brasil hoje. E, cara, gol pra mim é um sinônimo de ser decisivo, de ser o cara. E não só isso, eu tenho visto os jogos do Barcelona, o quanto ele tem sido respeitado pelos companheiros, ele assumiu um protagonismo ao lado do Yamal muito grande, é uma liderança já dentro de campo, te oferece também marcando, é um cara que você vê com muita raça para marcar, muita mesmo, e é uma coisa que o Ancelotti valoriza, que os atacantes pressionem o tempo inteiro, é uma intensidade defensiva muito grande, e o próprio Dembélé, por exemplo, no PSG, demonstrou quanto que isso é importante para a capacidade quando a gente vai falar de um jogador. E outro ponto é que o Rafinha, ele deve ser o cara das bolas paradas no Brasil, acho que ele vai ser o principal responsável por pênaltis, faltas, cobranças de escanteio, e isso pode impulsionar ele numa Copa do Mundo, porque com isso você tem números mais inflados, digamos assim, de gols, de assistências, e isso acho que vai trazer uma notoriedade para ele, uma importância pro Rafinha muito grande na seleção, um cara que pode atuar também como um camisa 10, mas eu não usaria ele nessa posição, tá? Eu acho que ele tem que ser um meia pela esquerda com capacidade de atacar por dentro, ali ao lado do Vini, vai fazer um estrago absurdo. Ele não é esse camisa 10 que a galera, eu tô vendo os desenhos, pô, joga o Rafinha como 10, Estevão na direita, Vini na esquerda. Não, o Rafinha não é esse 10, ainda que atue por vezes, mas ele é muito mais de atacar o espaço, de conduzir a bola, de receber. Eu quero o Rafinha perto do gol, porque não tem ninguém na seleção com a capacidade de fazer o que o Rafinha faz hoje, de repertório de finalização, de esquerda, de cruzado, por dentro, de chapa, no forte, no canto, baixo. É incrível o quanto o Rafinha evoluiu e hoje pra mim é um dos melhores jogadores do mundo com certa tranquilidade, tá? E ele mantendo o nível, cara, pra mim, de verdade, não tenho dúvidas que ele é minha aposta pra ser o grande cara da seleção em 2026. Você concorda comigo? Acha que o Rafinha tem tudo pra ser decisivo pelo Barcelona ou acha que ele é apenas um excelente coadjuvante? Quem é a sua aposta pra ser o cara da seleção em 2026? Deixa aí nos comentários, não esqueça de curtir, se inscrever. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.